Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Garreta Law no YouTube. Eu sou o Fabiano e hoje estou aqui no escritório do Garreta Law com a doutora Rafaela Garreta, que é advogada no Brasil e nos Estados Unidos, e ela vai responder a várias perguntas que chegam aqui no escritório pelas redes sociais, por e-mail, pessoas que ligam. São muitas dúvidas da comunidade e a gente separou aqui vários temas muito importantes que são essenciais para quem mora aqui nos Estados Unidos para saber um pouco mais como é que funciona. Doutora Rafaela, eu vou começar então com o direito de família, que essa é uma área que atrai muita atenção das pessoas, e existe uma dúvida que é comum, que é sobre custódia de crianças. Como é que funciona a custódia de crianças aqui nos Estados Unidos, levando em conta aí a comunidade brasileira que tem essas dúvidas e liga aqui para vocês? Olá, muito obrigada, o pessoal que segue o nosso canal aqui no YouTube. É um prazer levar informação para vocês. Então, falando sobre custódia, primeiramente é importante explicar que a custódia ela é dividida em duas partes, basicamente. A custódia física e a custódia legal. A custódia física ela é relacionada a onde a criança tem a principal moradia, a principal residência dela. E a custódia legal é relacionada com as principais decisões que são feitas na vida daquela criança. Então, os juízes levam em consideração vários fatores. Primeiramente, os juízes levam em consideração o melhor interesse da criança. Então, nas decisões que são feitas, todas as decisões que são feitas em relação à criança, o juiz sempre leva em consideração o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança, ele já mora nessa casa? Qual é o pai que é o cuidador principal, né? Está próximo da escola, onde que fica mais próximo da escola, próximo dos amigos, o que aquela criança conhece. Geralmente ele vai levar em consideração esses fatores para a questão física. Na questão legal, o juiz vai levar em consideração se o pai é negligente, se o pai é abusivo, se o pai abandonou essa criança. A custódia física ela é mais fácil de ser decidida porque é o pai que está primeiramente com aquela criança. Em relação à custódia legal, as cortes levam em consideração que são decisões daquela criança. Então, é muito difícil você conseguir tirar a custódia legal de um pai. Geralmente, as cortes, elas dão a custódia legal total para um dos pais, né, ou o guardião, quando há o abuso, quando há uma negligência, quando há algo, né, o abandono, quando há algo que realmente afetou e que possa botar aquela criança em perigo. Não são muitos casos que a corte fornece a custódia total para um dos pais. Essa eu acho que é a principal dúvida em relação quando os clientes vêm conversar comigo. Eu quero a custódia total do meu filho. Não é bem assim, né? A custódia não vai tirar o poder que um pai tem de fazer decisões na vida de um filho se aquele pai não foi negligente, se aquele pai não abusou daquela criança, né? Ou se o pai não abandonou aquela criança. Sempre lembrando no melhor interesse da criança. Em relação, por exemplo, se a criança já entrou na adolescência, ela tem alguma voz para dizer se ela quer ficar com o pai, se ela quer ficar com a mãe, porque, né, às vezes a criança se dá melhor com um e outro, mas aí tem a questão legal. Em Massachusetts, como que funciona essa questão? Então, a corte, ela entende, né? As cortes entendem que é importante para o crescimento da criança, né, e o desenvolvimento que a criança tenha contato com os pais, né? Então, é lógico que o que a criança quer é importante. Entretanto, em Massachusetts, as crianças, até os adolescentes, eles não têm muito o que dizer. É difícil levar uma criança em uma corte de família, é difícil trazer essa decisão, né, primordial assim, da criança, os pais que têm que trazer isso para a corte e trabalhar junto com a corte para que siga o que é melhor interesse da criança.
um reasoning, né? Uma razão que a corte faz isso, geralmente é porque existe um problema que às vezes um pai tem um domínio sobre o filho e consegue influenciá-lo nas decisões. Então a corte ela é bem cuidadosa. Geralmente, em Massachusetts, quando você quer trazer a opinião da criança para a corte, um bom caminho é você ter um envolvimento de um terceiro. Como eu expliquei, né, eu sempre explico nos meus vídeos, há uma diferença grande de como as cortes decidem e agem legalmente aqui e no Brasil. No Brasil, você tem a figura do Ministério Público. Todo caso que tem o envolvimento de uma criança, o Ministério Público está envolvido porque ele quer ter certeza que todos os direitos daquela criança estão sendo seguidos. Aqui em Massachusetts, né, não tem a figura do Ministério Público ali sendo um guardião dos direitos da criança. Então, ou a corte chama um outro advogado para tomar conta só da criança, dos poderes e os direitos da criança, ou de repente tem um envolvimento de algum psicólogo ou até do departamento que cuida das questões ligadas à criança. Às vezes, quando há abuso doméstico, por exemplo, violência doméstica, o DCF aqui em Massachusetts, né, ele fica envolvido. Então, o report, o que eles viram naquela relação, a corte vai levar em consideração nas decisões. Mas em Massachusetts não acontece assim diretamente da criança vir e falar o que ela quer. Existem alguns estados nos Estados Unidos que a criança pode decidir ficar com o pai ou com a mãe, mas em Massachusetts não é isso que geralmente acontece.